dia, boa tarde, boa noite, você que está aí nos vendo e ouvindo no podcast da OAB Editora. Estou aqui com dois grandes convidados, dois convidados muito importantes para a minha vida. Tenho certeza que eles têm muito também a acrescentar a vocês. E esse livro é a temática do nosso papo de hoje, Os Segredos da Mente Milionária. É um best-seller, um autor que saiu do fracasso e em 2 anos e meio conseguiu aí alcançar milhões de dólares, não é de reais, não, é de dólares. E estamos aqui com Bruna Cavalcante. Bruna, quero que você faça sua apresentação, por favor. Claro, é muito prazer, inclusive, de estar aqui conhecendo também nosso amigo Andrade, agora, né, que depois que a gente já conversou, já é Andrade Fernanda. E é um prazer estar aqui com você também, porque, como ela falou, nos conhecemos há alguns anos e a gente tentou encontrar qual seria a quantidade de anos aqui, não chegamos à conclusão. Então é melhor deixar para lá. Mas faz tempo, não é? Faz tempo. Já trabalhamos juntas, né, no escritório de advocacia e é um prazer estar aqui com você. E fui sua líder, né? Um tempinho aí, mas sempre você foi destaque. Você me conhece, sabe que eu não vou falar aqui só porque estamos aqui uma de frente uma para outra. Eu realmente admiro muito seu trabalho e o quanto você cresceu de lá para cá, né? Mas falando um pouquinho de mim, como você falou para me apresentar, meu nome é Bruna Cavalcante, eu sou advogada, porém há 6 anos, depois de muito trabalhar em escritório e ser sócia, gestora, enfim, de escritórios, eu comecei a perceber a quantidade de gente infeliz que trabalhava dentro do escritório de advocacia e como eu já participei de muitas consultorias externas, eu fui começando a ver que esse modus operandi dentro da área do direito estava muito aquém do que o ser humano se sentiria feliz, né? Enfim, então depois de muito estudar e ter experiência e participar alguns anos, né, alguns longos anos, eu decidi abrir uma empresa, né, de consultoria e mentoria só para trabalhar a parte de gestão e liderança dentro do escritório de advocacia. E esse mês, semana passada especificamente, fizemos 6 anos, que é a Rinco, e o objetivo da Rinco é isso, é trazer essa clareza de propósito, né, muito mais do que o advogar pela entrega do direito, que já é muito nobre, mas que se conecte também com os CPFs que estão por trás do CNPJ. Eu vi que os negócios de sucesso, a gente vê muito isso hoje, né? Está muito ligado à mentalidade. Então, é muito trabalho de mentalidade para ser um negócio perene, né? Sustentável, sem perder qualidade, mas também sem perder a qualidade de vida, não só do trabalho. É isso. Então, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Bruna. E Fernando Vieira, ele que é o sócio, meu sócio também aqui. Que honra, né? Que honra, a honra é minha. Que admiro demais e tem uma história de sucesso muito grande. Tenho certeza que esse livro tem muito dos hábitos deles e de todos nós que estamos aqui, né? E trabalhamos demais. Fernando, por favor, se apresente também para todo mundo que está nos ouvindo. Com certeza. Renato, primeiramente quero agradecer o privilégio de participar com você. Como eu sempre te digo, eu tenho muito carinho e admiração pela pessoa, uma das mulheres mais elétricas que eu já conheci. É verdade, Eu nunca vi alguém igual a Renata. Eu falo assim para os meus sócios, eu sou elétrico, mas a Renata conseguiu ganhar. Então, me sinto... energia. Com certeza, me sinto privilegiado, lisonjeado pelo convite. E conhecendo também a Bruna. Prazer também. Até brinquei, eu tenho um irmão Bruno. Muito bom gosto da sua família. Viu? A energia já bateu, né? Como estavam falando antes, né? Energia, aquela conexão. Então, muito prazer te conhecer. Também, Fernando. Muito feliz da sua história. De fato, nós temos aí muitos colegas decepcionados. Às vezes, nem ele mesmo acredita no seu potencial. Isso. Então, parabéns pelo trabalho que você faz para a advocacia. Eu me chamo Fernando Vieira, sou um dos sócios da Fábio Advogados. Hoje a Fábio Advogados é um escritório que vem crescendo. Hoje nós estamos expandindo aí todas as capitais. Estamos com 9 filiais e outras empresas do grupo. Então será um prazer compartilhar um pouco do conhecimento. Falar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, todos nós já tínhamos feito a leitura, né? E foi por conta disso que nós elegemos para essa nossa conversa. E para mim ele tem assim algo que é determinante na vida pessoal e profissional também de uma pessoa. E a frase que eu anoto é que pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações e ações levam a resultados. E tudo começa
no pensamento, na nossa mente. E até aqui offline a gente estava conversando, eu estava dizendo assim, nossa, quantidade de pessoas que se preocupam em fazer musculação. Tá lá exercitando aquele músculo, mas esquecem do músculo mais importante que é o nosso cérebro. E é a partir dele que a gente consegue transformar efetivamente a nossa vida e a vida de todos ao nosso redor. E o pensamento positivo, por mais que alguns acreditem que seja algo muito utópico, que é aquela... Como é que se chama aquela... positividade tóxica. Positividade tóxica. Tem muita gente, né? Tem outra, Bruna, que diz assim, você é muito bonzinho, não, é muito gratiluz. Gratiluz, o que não faltam são terminologias para denegrir a positividade. Todo mundo, detesta esse povo gratiluz. Veja, eu sou mesmo gratiluz, eu acho. Mas bem pé no chão. Sem utopia, né? Sem utopia. E isso é muito importante. Porque a maior parte das pessoas, e o livro fala também sobre isso, uma pessoa de sucesso, ela admira a outra pessoa de sucesso. Ela vibra no positivo, isso, né? E as pessoas que não têm sucesso é que criticam as pessoas que têm sucesso. Porque elas não conseguem alcançar aquilo ali. É verdade. Então, o livro ele tem esse pensamento central, que é justamente sobre esse poder do pensamento, esse poder que alcança o sentimento, do sentimento que alcança as ações e ações que alcançam os resultados. E Perfeito. ele traz 14 regras, que a gente vai ter tempo de conversar sobre as 14 regras diferentes, mas 14 regras que condicionam a nossa mente. Perfeito. Condicionam a gente a alcançar o sucesso. Mas para a gente também não se ater literalmente a cada uma delas, eu queria que vocês começassem falando sobre alguns pontos importantes que são que a gente consegue assim destacar em um líder de sucesso. Perfeito, perfeito. Primeiras damas, né? Essa hora é maravilhosa, né? Mas, veja só, uma das coisas que a gente trabalha muito, principalmente dentro do nosso trabalho, é a mentalidade. Muito se tem crítica sobre coaching, não sei o quê, só que um bom processo de coaching realmente te leva para qualquer lugar lá em cima. Só que, infelizmente, se vulgarizou pela quantidade também de profissionais medíocres, né, medianos nessa área. Mas esse livro nada mais é do que programação neurolinguística, que é o quê? Temos neurônios com conexões neurais que mostram como é um comportamento X. Se esse comportamento X te leva para ter um sucesso de vida, né, que sucesso é muito mais do que profissional, né, de vida, de trabalho, enfim, então, ok, ele está aí numa mente que eu me olho mais para desenvolver do que para sobreviver, certo? E o livro, como você bem falou, ele primeiro traz a história, né, de T. Harvey, que quebrou, eu acho que foram 17 vezes, se não me falha a memória, e depois cresceu em 2 anos e meio, depois de aprender sobre mentalidade de sucesso, e depois que cresceu foi ensinar o porquê disso. Então, ele é um grande líder. Já começa logo daí, porque para ele ter aberto essa quantidade, né, de empresas, mas mais do que isso, ele teve humildade intelectual, que é perceber que a forma dele fazer ou viver a vida não estava levando ao que ele queria, né? Que foi um pouco do que você falou da sua história, que eu espero que você conte aqui, sobre o carro, né, que você viu, e do jeito que eu estou para o que eu quero, tem um caminho que eu não sei percorrer. E a maioria dessas pessoas que você falou que critica é porque não sabe ou acha que chegar no sucesso é não errar. Ou não está disposta a assumir o risco de tentar. Que é a história do erro. Que é a história do erro. A maioria das pessoas... Sabia que um dos maiores problemas que eu vejo dentro dos escritórios é o perfeccionismo. É achar que as pessoas não podem errar. Diz que admite, mas na prática... Quem não erra não venceu. Né? Não começa, na verdade, não é nem humano, né? Exatamente. Enfim, então eu acredito que para uma liderança, a primeira coisa é ter humildade intelectual, né? Você ter essa sede por um conhecimento, né? Aprendizado contínuo, entender realmente qual é o teu objetivo dentro de um... Tem que ter uma programação mental, né? Isso, Bruna? Exatamente. E essa programação mental é muito interessante, que a gente, como eu falei, nós treinamos ali na musculação, eu detesto musculação, adoro esportes, porém, detesto musculação. Mas estou na programação mental. Primeiro, essa mudança de programação mental, ela passa até por nossa fala. É verdade. Eu não devo falar mais, detesto musculação. Pare de falar essa palavra. Sabe uma palavra Você já que eu não gosto? alimenta uma coisa ruim. Uma palavra que eu não falo, sabe assim, cansaço.
Se eu for falar cansaço, eu vou falar todo dia eu tô cansada. Eu já é muito difícil Fernando tá aqui, eu falar, verdade. eu estou cansada. Só quando assim, chega no meu extremo. Por quê? Porque eu vou passando a mensagem pra minha mente. Isso. 3 horas da manhã, e-mail dela chegando, fazendo protocolo. Não, aí E me 6h30 ajude, me da manhã, ajude. ela, bom dia! Bom dia! Então, mas assim, essa programação de você tem gente, por exemplo, que gosta de fofocar. Sim. Fala mal da vida dos outros. Entra uma pessoa aqui na sala e aí ela já olha e faz, eita, roupa, não, isso, isso. Vai criticando cada situação. Então eu falo muito assim, o que você não quer para você não passa para o outro. Exatamente. Então assim, quem é que gosta de chegar num ambiente e ser criticado em tudo? A pessoa olhar assim, eita, esse cabelo, essa roupa, de olha de pés a cabeça. Não acho isso legal. Então, qual é a programação que tem que ser feita? Não vou julgar. Não vou julgar. E você vai fazendo esse exercício. Então, toda vez que começa um julgamento, não vou julgar. É mais fácil julgar do que ajudar. Não, pois é verdade. Não vou julgar. Não vou julgar. Então, a programação mental, eu vejo muito assim, a básica é dessa rotina, né, insistente. Sair dessa base. De dizer assim, vou mudar. Vem um pensamento negativo. Não vou pensar isso, sai, vou mudar de pensamento. Vai vir um pensamento negativo. Não quero saber, vamos pro positivo, vamos ver isso aqui. E é um exercício. E assim, eu posso dizer isso porque, pelo menos, eu tento exercitar muito. E teve uma condição mental que foi, assim, determinante na minha vida. Vou contar, para depois o Fernando contar a história dele, que é muito mais incrível. Era uma que eu tinha uma vontade, adoro esportes, de correr meia maratona. Aí eu disse, eu corria 3 quilômetros, tudo bem. Aí comecei a correr 5, tudo bem, consegui correr. Do 5 para 7 quilômetros, opa, já deu uma, difícil. Aí do 7º quilômetro para o 10º, já foi, eita, caramba, penoso. Para passar dos 10 para os 12, eita, difícil. 17 quilômetros, eu, caramba. E eu não conseguia vencer os 17. Aí corri um dia, 2 dias, 3 dias, e aquela que eu sou insistente, né? Nada de conseguir correr. Aí eu simplesmente, num dia, eu levantei e disse: o que é que eu preciso fazer para correr a minha maratona? Eu disse, vamos lá, primeira coisa, né? 2 pés. Preciso de 2 pés? Não, porque muita gente não tem os membros inferiores e corre. Exatamente. Então, assim, nem disso eu preciso, para começar. Já né? começa a Já refletir. começa, porque eu estou fazendo cálculo aqui, né? Que você fez o cálculo. Aí eu, não preciso de 2 pés, mas eu tenho 2 pés. Tem um sapato porque vai doer a coluna quando, a partir de 5 quilômetros, você não tiver um sapato próprio para isso, você vai sofrer. Eu tenho. No meu caso, eu preciso de música. Eu amo música. Então, quando eu tiver aqui um fone, eu vou correr até a existência todo dia. Nem vejo os quilômetros passar. Aí eu, tá tudo certo. Então, o que é e o porquê que eu não corro? Aí eu olhei, não tem alguma coisa me prendendo? Nada. Então, corre. Eu simplesmente levantei, acordei e corri. E corri. Foi. A minha mente. Era a mente que estava travando. Aí, a partir daquela lição, quando eu corri, eu fiz uma promessa para mim. Tudo que depender na minha vida de mim para eu alcançar meus objetivos, eu vou fazer. Tudo. Eu não mando a natureza, eu não mando as outras pessoas, eu não mando a conjuntura política, a conjuntura social. Nada. Isso aí eu não tenho nenhuma gerência. Agora, sobre minhas ações, eu posso fazer. Tudo que eu posso fazer por mim, eu faço. Então, eu estudo muito, trabalho muito, tudo por mim eu faço. E isso aí isso é uma mudança de vida completamente diferente. Se tornou um modelo mental. É um modelo mental. E aí, quando esse livro foi um presente, estava vendo aqui o cartão, era justamente a pessoa disse, Renata, você tem um modelo mental muito parecido com esse livro, eu tenho certeza que ele vai te levar já a outro degrau de programação mental. E realmente levou a outro degrau de programação mental. Mas essa percepção de que é importante a gente mudar
a nossa programação mental é assim, muito... É vital. É o ponto de partida. É o ponto de partida para você realmente começar a caminhar pelo caminho do sucesso. E o sucesso, nem às vezes, é dinheiro. Exatamente. Não é dinheiro. É sobre realização. E quem né, trabalha pensando no dinheiro não fica rico. Não fica. Pois Eu é. sempre falo O livro isso. fala isso. Conta a tua história, Fê. Eu tenho um grande amigo, hoje é uma empresa cliente nossa, inclusive, fatura 5 bilhões ano. E eu sou um pouco curioso com os meus amigos grandes empresários, né? Eu estava na casa dele em Campos do Jordão e eu perguntei para ele, falei, quando é que você se deu conta que você era bilionário? Aí ele respondeu assim, eu nem me dei conta, o CEO que me avisou. Eu não perguntei mais nada, Bruno Renato, mas a minha mente foi, ele nunca trabalhou pelo dinheiro. Porque muitas pessoas hoje sabem quanto que ela tem na conta, sabem quanto que ela tem aplicado. Ele não sabe. Mas hoje é uma empresa que tem 30 mil funcionários. Hoje, inclusive, adquire novas empresas. Então, isso é muito importante, né? Você falou sobre a mente. Eu tenho uma foto no meu Instagram com uma frase bem pequena. Eu estava em Interlagos, eu sou apaixonado por carro, e é um carro que eu sempre tive vontade de ter. Aliás, todos os homens sonham em ter esse carro. E eu postei a seguinte frase com a foto do Ayrton Senna no fundo, assim, ó, eu já sabia. Uau, olha aí. Impactou muito no meu Instagram essa foto, até me arrepia. Porque lá atrás a minha mente já foi criada para isso. Perfeito. Como hoje, você falou uma palavrinha que eu adoro, propósito. Eu não sou um cara que tem o sonho, respeito quem fala, porque sonho, você acorda e vê que não aconteceu. E o sonho, ele precisa sair do papel e virar um propósito de vida. Isso. Então, eu amo essa frase, propósito. Então, esse é um ponto muito principal que as pessoas têm que seguir. E a Renata sabe, nas filiais, é uma frase minha, muitas pessoas adoram, cada um escolhe a cadeira que irá sentar. Exatamente. Mova-se. Então, eu sou ex-militar, eu sempre falo, né? Tem pessoas que é feliz soldado, tem pessoas que é feliz sargento, e tá tudo certo. Mas não adianta você querer ser algo e não fazer por onde. Exatamente. Né, Renata? É então, aquele de você fazer por você mesmo. Exatamente. Isso. Eu vejo você é uma pessoa já renomada, conhecida, competente, não preciso nem falar, um excelente advogado. Mas ontem estava fazendo audiência no sertão e dormiu 1 hora. Pois é, está aqui, belíssima. Pois é. Em momento algum você Isso falou é de propósito. dinheiro. É verdade. Nada, eu estava adorando. Você falou dos resultados. Foi ótimo. Então, assim, você iniciou falando que geralmente as pessoas de sucesso admiram pessoas de sucesso. E a Bíblia fala em 1 Coríntios, mas associações estragam hábitos úteis. Então, você tem que saber com que tipo de pessoas você quer ser. Eu refletia muito isso. Eu, no meu Instagram, no início, eu brincava, eram muitas brincadeiras, eu não era profissional o quanto é hoje. E depois de um tempo eu falei, mas que público eu quero atingir? Quem que eu quero ser? Que tipo de pessoas eu quero ter perto? Perfeito. Quem eu quero atrair, né? Eu tenho pessoas, amigos, são pessoas simples, eu convivo, trato bem, mas o mundo pessoal é uma coisa, profissional é outra. Então, eu sempre procuro ter pessoas que eu possa agregar e também aprender, se é aquela troca de energia. É a história da humildade, né? A humildade intelectual. Exatamente. Quem tem uma mentalidade de sucesso, ela está sempre antenada a o que eu posso captar, né, de uma conversa, e não só aquela pessoa que chega e só quer ser aqui, ter o protagonismo, a que fala, Exatamente. né? Muitas pessoas saem de um lugar quase que imperceptível, mas depois são pessoas que você escuta depois. Gostei de fulano, você nem sabe por quê, porque ouviu, teve escutativa, uma coisa que poucas pessoas hoje em dia têm, né, de prestar atenção até o final e não escutar para responder, mas sim escutar para compreender. Né? Eu acho que isso é uma das coisas da mentalidade de aprendizagem, do modelo mental de aprendizagem. E teve uma fala sua aí que eu achei interessante também,
e falando um pouquinho também de passagens de sabedoria de provérbios, né? Eu até anotei, não lembro se era o 4:23, alguma coisa assim, mas que diz assim, cuide do seu coração, porque dele vem todas as coisas. Verdade. Mas fisiologicamente, como é que é a questão? Quando eu vou ensinar, né, para os meus clientes, eu digo assim, lembra desse movimento aqui que eu estou fazendo, porque isso significa o quê? Que pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Só que por que é tão difícil das pessoas mudarem os pensamentos? Porque o lugar mais difícil de você começar a mudar o pensamento é pelo pensamento. Então, uma coisa que eu sempre recomendo, e até reflito sobre isso, que é mais fácil eu buscar uma ajuda, ou seja, mudar meu comportamento de inércia e buscar ajuda, para aí sim fazer esse movimento de tentar entender o pensamento, ou ficar sentado e dizendo, eu mudo. Você já tem um modelo mental bom, então é muito mais fácil para você chegar a isso. Mas a maioria não tem. Exatamente. Então, muitas vezes, a gente precisa pegar o conhecimento de quem tem, seja estudando, lendo, enfim, do que for, para que isso se transforme em algo que, de fato, a gente veja resultado. Né? E quando a gente chega num pensamento e vê que ele não é o verdadeiro, ou vê que ele é o verdadeiro e mesmo assim não consegue mudar o comportamento, é quando a gente chega no nível sistema de crenças. E é aí onde você bem falou, as crenças limitantes, que o T. Harv fala muito, né? Ele começa o livro falando sobre a história dele, claro, mas tratando das crenças limitantes. Exato. As crenças limitantes é a forma também como você enxerga o dinheiro, que O é dinheiro. essa questão do propósito. Isso, essa questão. exatamente. Eu já tive assim, fiz uma reunião no final, qual é o seu propósito? Sabe? Às vezes a pessoa não sabe nem o significado do propósito, né? Porque tem tanta gente que banaliza, que acaba deixando da importância. Aí eu disse, meu Deus do céu, qual é o meu propósito? Aí eu pensei, refleti muito sobre isso. Mas existe também uma questão. Tem outras pessoas, e cada vez mais comum, pessoas que se autossubestimam. Total. Se acham a bala, tudo que é a melhor pessoa do mundo, tudinho. A gente até brinca no direito, tem alguns que acham que é o Pontes de Miranda. Exatamente. Sabe o que eu digo? Alecrim dourado. Alecrim dourado, pois é. Tem Nossa gente geração que de alecrim dourado acha que do jeito que sabe, só você quer fazer. Sabe uma coisa que, só fazendo parênteses, uma coisa que acontece muito, né? Então, quando chega um cliente assim para mim, para fazer a prospecção, eu pergunto, né, qual é a necessidade e tal. Aí começa sempre a reclamar das gerações e que para selecionar é difícil. Bruna, eu já expliquei 1000 vezes como isso deve ser feito. Já fiz não sei o quê, já contratei outro. Então, eu delego. Mas não adianta, não tem gente boa o suficiente para fazer isso aqui. Aí eu disse, conte mais. Aí depois, quando eu vou ganhando um pouco mais de intimidade com a pessoa, eu digo assim, então quer dizer que você fez sozinho o curso, aprendeu sozinho, aprendeu a advogar sozinho também, e só você consegue fazer isso só. Ninguém lhe ensinou, ninguém participou desse seu processo. Então fecha Né? a porta, Aí eu vou fazendo, brincando e vai quebrando. Mas, cara, a maioria das pessoas, elas agem dessa forma. Aí a falta de gratidão. E para mim, gratidão é um sentimento eterno. Olha, se a pessoa fez algo por mim, que tocou meu coração, o resto da vida... É o princípio da reciprocidade. Ela pode até fazer uma besteira, mas eu sou grata porque ela fez isso. Eu tenho um exemplo de gratidão que foi para mim uma das melhores da minha vida, que foi o seguinte. Eu era uma estagiária civil. Foi quando eu saí do estágio que Bruna era minha chefe. E aí... E outra, a mentalidade, você não precisa estar no alto, no topo, não. É desde lá de baixo. Exatamente. Pode mudar a qualquer tempo da sua vida, mas é desde lá de baixo como estagiária. Perfeito. Aí eu lembro que eu fazia uma entrevista com a Adriana Caribe. Aí eu não sabia nada, filho, mas nada. Mas a postura... do trabalho, nada. Mas se posicionar, sabia. Não, foi não. Ela fez assim, foi na sinceridade e na humildade. Olha, ela era chefe da sócia do maior escritório da América Latina, eu queria ter uma experiência de escritório grande e tal. E admirava o sucesso deles. Que massa e tal. Eu quero conhecer como é que é esse escritório, né? E aí eu conheci a Adriana, eu vou fazer entrevista. Quando eu fazer entrevista, a Adriana com meu currículozinho, e ela, a simplicidade em pessoa. Aí ela, muito bom. Você sabe que a vaga é para área trabalhista? Ela disse, sei sim. Mas você tá dando... Aí ela viu o período que eu era. Você está dando direito de trabalho? Não sei. Não dei direito de trabalho. Processo diário? Também não. Você sabe alguma coisa de direito de trabalho? Nada. Pensa na mulher sincera. Foi sincera. Nada.
Mas, doutora, eu vou dizer uma coisa para você. Se você me der uma oportunidade, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou me dedicar para aprender o máximo. E aí ela disse, foi. Aí você quer ser o quê? Aí ela perguntou, eu já queria ensinar, quero advogar. Aí ela, isso tudo? Pra você ver, já tinha clareza. Né? Aqui, ó. Aí ela disse pra... Já se via lá. Menina, ela anotou meu currículo todo. E aí depois pensei que não ia passar, óbvio, né? Meu escritório gigante, eu falando que não sabia nada da área. E aí ela disse assim pra mim, eu falo muito isso, todas as vezes, em todas as oportunidades, que eu sou muito grata a ela, porque ela foi a primeira pessoa fora da minha família que acreditou em mim. É verdade. Ela acreditou em mim, que eu, super sincera ali, que nem precisava ser tão sincera assim, né? Mas ela acreditou em mim. Então, isso é muito importante. Esse fato de você admirar, de você acreditar na pessoa, de você estender a mão para uma pessoa. Às vezes a gente vai quebrar a cara, é claro. Mas o quanto é importante você ver uma pessoa que estende a mão para você. Sim. Porque a maior parte do mundo, não sei se foi com vocês também, a maior parte do mundo não está nem aí para você. A maior parte do mundo, você pode ser a melhor pessoa que for, mas dificilmente, principalmente a nossa área, que é uma área que tem tradições e gerações de famílias jurídicas e gerações de nomes, sobrenomes. Apesar do meu sobrenome, eu sou a primeira da minha família também. Imensa, advogada. Então, uma pessoa que acredita em você é muito importante. Por isso que essa programação mental ela é importante também, que passa pelo que o Fernando falou, das pessoas que também estão no seu entorno. Perfeito. Porque, Bruna, eu vou até pedir para você trazer aqui sobre essa questão de que quando a pessoa é muito acelerada, se tiver uma que tem uma energia... Que é o seguinte, essa questão de ambiente que a gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores. Eu participei uma vez de uma mentoria com o Wendel Carvalho e ele trouxe um conceito que eu disse, caramba, isso é o que a ambiência faz. Ele disse o seguinte, a velocidade da relação, ela tende a ir para a velocidade do mais devagar. Então, imagine que a pessoa é uma bala e está com uma bola de ferro. Né? Não tem como ela ir no máximo da velocidade dela. Só que nisso de relações, e aí quando a gente está falando de sucesso, pelo pouco que a gente já conversou aqui, a gente tem uma mentalidade parecida no sentido de sucesso não é só profissional. Que adianta o sucesso, a pessoa ser bilionária, por exemplo, como a gente estava conversando, e a pessoa não ser feliz com a vida. Então, não é esse tipo de sucesso que eu almejo, né? Então, e aí ele trouxe um conceito do seguinte, para casais que têm relação, né, de trabalho, que precisam alinhar muito bem as responsabilidades, né, e os papéis dentro da empresa e dentro de casa. Porque isso vai acontecer e ninguém muda ninguém. Então, se não tiver clareza da sua ambiência, você vai viver frustrado. E aí, trazendo para o nosso ambiente, quando você está aí numa empresa que você não tem relação pessoal, é muito mais fácil de você ter essa clareza. E aí, como você falou, né, impossível aqui não existe. Se eu não sei ainda, eu tenho que buscar. Então, treinar as pessoas e também na seleção é muito importante isso, sabe? Sim. De você fazer esse tipo de pergunta que a Adriana fez, porque conhecimento virou commodity. Você aprende. Exato. Agora, modelo mental, vontade, isso aí, cara. Pessoa que tem... Você até ensina, vê, mas... assim, o brilho da pessoa. O brilho. É oportunidade versus obstáculos. Perfeito. É como Parece lida... que tem dois caminhos diferentes, né? A mente que vou enxergando as oportunidades. E o que sofre o obstáculo. É a mentalidade fixa e a mentalidade de desenvolvimento. Eu falo lá no escritório hoje, né? Muitas entrevistas eu participo, vocês sabem. Eu falo, primeiro objetivo, a pessoa ser leal, honesta e ter força de vontade. O resto a gente ensina. Boa. Perfeito. Porque, assim, lamentavelmente, hoje em dia, as pessoas, como o nosso bate-papo antes, eles se preocupam mais com a vida alheia do que a dele mesmo. Exemplo, o Instagram. Eu tenho diversas pessoas que eu sigo, eu admiro a pessoa que ele é. Então, eu não fico num site de fofoca cuidando da vida alheia, porque aquilo não me agrega em nada. Então, meu pensamento é positivo de pessoas que chegaram aonde eu quero chegar. Então, não faz sentido eu estar participando de uma fofoca que não vai me levar em nada.
Essa frequência é muito positiva, isso que Importante. você falou. As pessoas, nós temos que saber aonde nós vamos chegar. E uma outra frase, até brinco, né? Família nordestina, nordestino tem muitas frases, né? Eu gosto de criar as Temos minhas um vocabulário frases à também. parte. Castelo não se constrói pelo telhado. Isso. E o mal dessas pessoas é isso, né? Que nem você falou, Rê, que essa pessoa que te deu a oportunidade foi a primeira pessoa. Eu acho que foi a segunda, porque a primeira foi você. Perfeito. Você acreditou em si mesmo, porque você foi lá. Porque quantas pessoas falam assim, nossa, mas eu não é sei pra mim, né? nada, eu vou naquele escritório maior da América Latina. Eu deixei no meu currículo Perfeito. impresso. Né? Perfeito. Ou seja, Veja que ousadia. Veja que você ousadia. foi ousado. É verdade. Né? Então, assim, para você ser um vencedor, você tem que ser ousado. Eu acho que Você isso tem que ser arrojado. E você é. Eu vou te dar um exemplo. A primeira empresa que nós adquirimos, uma empresa grande multinacional, foi a Sapori. Eu lembro quando eu e meu sócio fomos visitar a Sapori, nós éramos um escritorinho pequenininho com 5 pessoas. Nós nunca tínhamos advogado para uma empresa. Olha aí. Eu lembro como se fosse hoje, isso há menos de 5 anos. Quando eu cheguei na empresa, quando eu olhei aquele prédio, a parte administrativa da empresa é o prédio inteiro. Nossa. Sem brincadeira, Rê. Eu falei assim, meu Deus, que estrutura é isso? Eu fui fazer reunião com o CEO. Eu nunca tinha sentado com o CEO. Aliás, eu nem sabia o significado do CEO. Eu fui pesquisar. E aí, eu falei assim, não, mas eu sou maior que isso daqui. Eu vou mostrar o meu trabalho e os meus resultados. E foi uma empresa que deu a oportunidade, mas quem foi ousado foi eu. Isso. Você foi ousado. Você acreditou. Então, vocês que estão aqui, acreditem em si mesmo. Se você sabotar, se você colocar a famosa crença limitante no seu sucesso, poucas pessoas vão acreditar em si. E assim, é isso mesmo, Fê. Até teve um fato bem curioso, assim, que eu parei de postar muito meu dia a dia, porque realmente é um dia a dia muito intenso. Renata, Intenso. onde Aí, desliga, Renata? Onde aí desliga? as pessoas, muita gente começou a criticar. Disse, não, Renata, você fica como se você tivesse que carregar todos os pires. Isso é o pires da família, e é o pires da saúde, é o pires da beleza, porque a mulher também tem essa cobrança. É o pires do estudo, é o pires... Mas a vida é isso. Exatamente. A vida é isso. Aí eu disse, rapaz, é verdade. Nem todo mundo é assim, tem esse tempo, essa disponibilidade, tem que ser não isso. pode ser quem é, não. Mas aí eu para pensar, eu disse, você está estimulando as pessoas a trabalharem até de madrugada, a não sei o quê. Eu disse, olha e veja, sucesso é para poucos. E quem Não quer pagar? É para muitos. E tem um preço. E você não é só bom se você ser bom na educação, você ter conhecimento técnico. É ter conhecimento técnico, é ter conhecimento também mental, seu autoconhecimento. Isso, perfeito. Ter uma educação, ser gentil com as pessoas. É um conjunto. É um conjunto, é verdade. Nunca é algo sozinho que vai dar um certo. Só se você vier de berço e for herdeiro, aí realmente vai ser aquela coisa. Vai ser, você não teve, né, muitos, porque há muitos também herdeiros também, têm competência demais, né, e sabem aproveitar a oportunidade que tem dentro dessa realidade. E não são, não deixam de ser bons por conta disso. Mas, para quem quer ter sucesso do zero, principalmente, tem que ter um conjunto de características e requer esforço mental, requer esforço físico, requer resiliência, né? Você vai acertar, você vai errar, mas ali você vai persistindo. E hoje os grandes exemplos que a gente tem no mundo, sem sombra de dúvida, tipo Elon Musk da vida, ele faliu não sei quantas vezes, né? Enfim, N vezes diferentes. Os grandes CEOs também faliram inúmeras vezes. Isso mostra cada vez mais que o sucesso passa muitas vezes pelo fracasso. Sim. Então, nós temos um cliente, você vai conhecer. Hoje essa empresa chama VIP.
E ela foi adquirida por um fundo chamado Aloha. Uhum. Inclusive, nós advogamos para a maioria das empresas desse fundo. O Edson, eu lembro que ele me falou, ele quebrou 7 vezes. Olha aí. E 2 anos antes dele vender a VIP para o fundo, ele falou com o sócio dele, nós vamos quebrar. Nós vamos quebrar. E depois ele vendeu a empresa por quase 200 milhões. É isso. E quebrou 7 vezes. Que- Então a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço É. e Do saber aprendizado. que há os percalços nesse trajeto. Verdade. Uma pessoa que ser resiliente, a pessoa que ter aquele propósito, ela vai chegar. Vocês trouxeram uma coisa que me fez lembrar do momento mais desafiador da minha vida, que foi quando eu fui tirar minha OAB. Eu, desde 13 anos de idade, meu pai me deu... Eu lia, sabe o quê? Meu pai me dava Você S.A. Então, as capas eram... Você o quê? Você S.A., da Exame. Você se assim, sim. E assistia a aula de Excel em videocassete com ele. Mentira! Sou do tempo de videocassete, né? Vamos embora. Eu também. E aí, só para você ter ideia do quanto isso já... Então, esse padrão de realização de sucesso, né, foi muito forte. Tem as consequências de estimular isso muito cedo também, né? Porque se a gente estica muito a corda, né, quebra. E aí, na época da OAB, eu já era advogada, eu só não tinha a OAB, eu já tinha equipe, certo? Uhum. Só que eu também era correspondente de um outro escritório, que ainda não tinha aqui em Recife, então eu fazia as diligências lá no TRF. E aí, o que eu fiz? Eu subcontratei um estagiário, estagiário do estagiário, certo? Para fazer isso, trabalhava 8 horas por dia fazendo auditoria nos processos que eu estava no escritório e estava estudando para a OAB. Então, é lógico que isso aí ia dar um crash que não ia dar certo. Pois bem, estou eu no meio do escritório e começa a ter uma crise de pânico. São 4 pessoas na sala, meu coração batendo, faltando ar, resumo da ópera. O que eu fiz? Minha cabeça é resolver problema. Eu já tinha essa cabeça. Pronto, quem é que resolve problema de cabeça? Psiquiatra. Aí falei com meu pai, com minha mãe, psiquiatra. Psiquiatra na minha frente, eu dizendo tudo, tá? Eu disse, eu sei que o senhor vai me dar algum remédio, mas por favor, não dê nada para derrubar, não, porque eu preciso fazer isso. Já estava pensando. Aí ele olhou para mim assim, fez assim, terminou de se automedicar. Aí eu... Resumo da ópera. Foi Deus e a ambiência que eu estava, as pessoas que eu falei, para saber daquilo dali, mas eu continuei. Parei, né, de subcontratar, fiquei lá no escritório, mas fiquei estudando e fui com apoio de pessoas, mas o objetivo de passar na OAB era mais forte do que qualquer coisa. Então eu simulei várias vezes com amigas, cada uma num quarto fazendo simulado, meu emocional, ia, voltava, me lembro de várias vezes, eu secando o cabelo no banheiro, aí vinha, e eu começava a oração, tal, eu não parava. Então, eu tive muita fé. Eu acho que, independente da religião, eu sou cristã, mas independente, quando você tem uma fé em algo maior para se agarrar, eu acho que isso distancia, né, a criança do adulto, né, entender que existe algo mais forte. Então, isso foi que me fez realmente em remédio também. Eu tomei na época. Mas com 3 meses eu parei de tomar, fiz certo, não fiz, mas deu certo. Mas ele não recomenda, cada um faz do seu jeito. É um atleta de alto rendimento, né? É isso. É um atleta de alto rendimento. Eu não parava. Você pode ser um atleta o quê? Que vai se classificar. Bom, porque para se classificar, por exemplo, para a Olimpíada, eu tenho um cunhado que é atleta, está aí representando o Brasil. Mas assim, para você se classificar já é uma abnegação gigantesca. Para entrar no topo, no pódio 1, 2 e 3, é uma abnegação maior ainda. Então, assim, requer esforço. Renúncia, muita. É um treinamento altamente exaustivo. Eu mesmo parei de andar. Eu estava trabalhando tanto, escrevendo tanto, sem dormir, aquelas coisas todas. E simplesmente minha coluna travou e eu fiquei sem andar 3 dias. Nossa. No grau de estresse. Por quê? Porque naquele tempo, apesar da carga intensa, eu tinha um elevado nível de estresse. Hoje eu trabalho muito, mas eu não tenho esse elevado nível de estresse, porque eu já tenho esse processo de autoconhecimento. E quando eu estou estressada, o que é que vai fazer? O que me faz... despressurizar. Exatamente. Eu vou lá jogar meu tênisinho, né? Vou dar uma corridinha, vou ali respeito e sempre com fé. Eu acho que
tudo na vida passa por equilíbrio. Todos os meus pilares, assim, se eles são intensos, realmente. A fé, eu tenho uma rotina de fé que é sagrada. Toda segunda-feira eu estou lá, sou espírita, kardecista, estou lá praticando a minha fé, esteja onde for. Eu também tenho da minha mente, cuido da minha mente, psicólogo, e faço meus esportes. Então, corpo, mente e alma. Mas a e fé... espírito você está cuidando ainda. Exato. Mas a fé é, para mim, um dos pilares mais encantadores, e até tem vários estudos falando sobre o poder da fé no ambiente profissional também, porque é diferente. Quando você acredita que tem algo muito maior do que você, né? Que você é só um instrumento, uma gota ali, não é nada, a gente não é nada, né? Se a gente não é absolutamente nada, né? Qualquer manhã a gente vai atravessar a rua, acontece qualquer coisa e foi embora. Mas eu sempre digo assim, da mesma forma que você faz musculação, cuide da sua mente, que é o músculo também, e cuide da sua fé. Então, durante muito tempo da minha vida, eu pensei que fazer o bem era o suficiente. E eu escuto muito isso, né? Todo mundo, fazer o bem. Com certeza. Fazer o bem. Eu pensei depois, fazer o bem é o básico. É tua obrigação como fazer se fosse um bem. Diferencial, né? E não é. Gente, aí depois eu refleti, né? Não, fazer o bem é a tua obrigação. É o mínimo, é o né? mínimo. Até para você colher o bem. É o mínimo. E fazer o bem tá suficiente? Não. Ter uma rotina de fé vai fazer com que você reconheça, porque você erra, ninguém é bom 24 horas do dia, todos os dias. Isso. A gente erra. E ali lendo, praticando a sua fé, seja qual for, lendo, no culto, na palestra, o que for, você vai ter o exemplo lá de quem você segue. No meu caso, sou cristã. Então, olha, eita, Cristo fez isso. Ó. E eu, rapaz, já não fiz assim, não. Aí, através daquele exemplo e através daquela lembrança, você trouxe uma coisa que eu queria só reforçar, que foi uma das coisas que melhorou também minha mentalidade, foi fazer essa pergunta. No meu caso, como cristã, eu fazia assim, quando eu estava com dúvida se eu faria ou não alguma coisa, ou reagiria ou não de alguma forma, eu às vezes, quando eu peço muito a Deus para me lembrar disso, mas quando eu consigo me lembrar, eu pergunto assim, como é que Jesus reagiria a isso aqui? Sabe? E muitas vezes aí eu volto, sabe? Porque ação e reação a gente tá disposto a todo tempo. Mas quando eu vou treinando minha mente, e aí treino, como você falou, não dá para treinar o cérebro só um dia. Né? Do mesmo jeito que fé, a gente pode ter nossos rituais, mas é algo que a gente vive diariamente e diuturnamente quando a gente acredita em algo maior e vive aquilo dali no dia a dia. Né? Não significa não errar. Significa pedir discernimento para ter sabedoria no agir, no pensar, que daí, não pensar, porque daí vem todas as demais coisas. Tem muita cultura também, né, Fê? Porque, assim, existe também, né, nesse livro uma situação que é a seguinte. Ele fala que tem uma cultura sobre o dinheiro. Sim, sobre as pessoas que têm dinheiro. Tem dinheiro, mas não tem saúde. Sim. Tem dinheiro, mas é coisa ruim. Tem dinheiro, mas não tem tudo, não pode ter tudo. Pode ter tudo. Por que não? Quem foi que disse que a pessoa não podia ter tudo? Parece se é bonito, tem que ser burro. Se é feio, é inteligente. Se for... Tem até aquela frase, ninguém pode ter tudo. Não pode, se é bem casado, é ruim profissional. No amor, dá certo no profissional. Gente, quem foi que ensinou isso? Pode-se ter tudo. A cultura, essa quebra de barreira da cultura. Você venceu uma cultura muito grande que disse que na família tinha vários concursados. Sim. Né? E aí você decidiu de mudar e disse, não, esse aqui eu quero um caminho diferente. Conta aí pra gente. Senão estaria na polícia até hoje. Né? Conta aí. Exatamente. Conta aí aqui online. Eu fui policial militar 6 anos, mas eu sempre tive um propósito, depois fazendo um bico, até te contei, né, Bruna? E aquela frequência onde você está, com quem você está. E acabou eu mudando o pensamento, porque eu já sabia que aquilo não era para mim e que eu queria algo melhor. Então, você pode escolher onde você quer estar. Então, esse é o caminho. Tenha paciência, tenha calma, saiba lidar com as situações que você falou, como
Jesus iria agir. Isso é muito importante, porque às vezes uma reação você acaba não conseguindo voltar atrás. Isso. Eu até brinco muitas das audiências, Renato Dara trabalha isso, falou, ó, presta muita atenção no que você vai falar, porque você vai ouvir aquela frasezinha, que melhor esclarecendo, você já não tem mais validade. Então, assim, prestar muita atenção no que você fala. Então, renúncia. Você vai ter que renunciar entre as coisas. Você pode ter tudo. Até mesmo porque o dinheiro, ele é muito subjetivo. Exatamente. Então, eu conheço pessoas que ele tem tudo. Ele tem uma vida estável, ele tem uma família maravilhosa, ele tem bons amigos, ele tem a vida que ele quer, ele viaja, ele come bem. Ele pode não viajar de executiva, mas é aquela frase, né? Não importa a cabine, importante está na embarcação. Às vezes a pessoa está de executiva, mas está indo para os Estados Unidos ou na Europa, no mesmo avião que a pessoa. Então, a riqueza ela é muito subjetiva. Como tem aquela outra frase conhecida, que a pessoa tem tudo, que a única coisa que ela tem na vida é o dinheiro. Então, ela não tem nada. Porque se ela não tem uma família, se ela não tem principalmente Deus no seu coração, o que ela faz? Eu já tive relacionamento com pessoas de ser ricas. Deus, por ser amigo, e falar, eu te admiro como empresário, mas o que você faz de bom para a sociedade? Você ajuda uma família? Exemplo, eu até te falei, estou instituindo uma ONG de cachorros de rua, eu mais 8 empresários. Eu adoro resgatar cachorros, ajudar, mas eu também ajudo pessoas. Então, o que você retribui? Exemplo, eu cresci no meio de uma favela. Eu sou tão abençoado, mas o que eu faço de bom para retribuir o que Deus fez por mim? Mas isso é muito importante. E tem gente que, assim, que não tem o pouco e o pouco que é muito. Porque eu tenho, assim, uma sorte imensa, obrigada a Deus. Tem que agradecer, né? Sempre que ele tem uma família maravilhosa. Rapaz, quanto isso é importante. Quanto importante. E tem gente que não valoriza isso, assim, né? Porque você tem pessoas que têm problemas, assim, estruturais dentro de casa, muito sérios. E, de fato, isso faz com que ela tenha outro nível de dificuldade das pessoas que não têm. Não é determinante, mas a influência é grande. gigante. E é muito difícil. Uma vez eu escutei um filósofo falando assim, não tem como exigir das pessoas porque você exige que a pessoa seja um herói. Todo mundo tem que ser herói? Não, às vezes você só sabe aquilo ali, só aprendeu aquela forma, só vê aquele pensamento. Para você sair dali é muito difícil. E nem todo mundo consegue sair, ter essa reprogramação mental de olhar para aquela situação e dizer, eu não quero ser assim. Isso. Eu acho que você trouxe um ponto que, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar hoje, é o seguinte. Não limite o seu desejo. Se é para desejar, não importa, ainda que na sua cabeça seja... Sonho não, eu acho que até parte do sonho. Eu acho que começa até por um sonho, né, exato. Comece por um sonho, por um desejo. Sem limite. Se você não tivesse limite hoje, o que você desejaria? Vida. Como você falou, em vários pilares da sua vida. Beleza. Você já tem conhecimento, e aí é muito do raciocínio que você fez sobre sua corrida da meia maratona, certo? Ou foi da maratona toda? Meia maratona. Da meia maratona. Não, maratona ainda não. Ainda. Pois é. Então, qual é o ponto? Para eu atingir qualquer coisa, eu primeiro preciso visualizar. Se eu já limito minha visualização, você não vai chegar realmente nunca. Eu tenho que concordar com você que você não vai chegar. Então, visualize. E depois veja quais são os recursos que você tem. Mentais, físicos, financeiros, espirituais, o que for, né? E aí sim, diante de cada coisa que você identificar, aí você vai atrás de conhecimento, de pessoas. Eu sou daquela que gosta de encurtar caminho para fazer aquilo com excelência. Então, por exemplo, para eu saber fazer determinada coisa X, eu tenho que necessariamente fazer uma faculdade para aqui. Quem é que é referência ali naquilo? Eu penso assim, quem é referência naquilo dali que pode me ajudar a chegar com maior assertividade para eu errar menos? Claro, e fazer diferente. E fazer diferente, exatamente. Então, eu acho que é isso, é não limitar o sonho, mapear os seus recursos, saber
onde você está para cada recurso daquilo que precisa e se não souber, busque ajuda. E vá. E se não conseguir sabendo disso tudo, vá fazer terapia e evolua espiritualmente. Porque não tem mistério, não. Você vai catar aí um monte de coisa, não é muito diferente disso, não. Eu deixo a minha famosa frase, cada um escolhe a cadeira que irá sentar. Eu anotei aqui. Então, assim, você que decide. Seja uma cadeira mais confortável, uma cadeira mais pesadinha. Então, faça o seu propósito. É uma frase que eu deixo para todos. Depende muito da gente, né? De Exatamente. cada um daqui que está ouvindo esse podcast ou assistindo também. E através dessa mudança de pensamento, atingindo sentimentos, de sentimentos gerando ações e, por fim, resultados, que a gente consegue sair desse pensamento negativo que sou chata, não gosto de gratiluz e tudo mais. Deixa eu te dizer. Continua ali com o teu resultado, né? De vida meia boca. Resultado meia boca. Porque quem chegou lá em cima, quem está lá no topo, de fato, tem muito de vários hábitos e exercícios mentais que esse livro traz. Né? Então, são exercícios que realmente são essenciais para quem quer alcançar o sucesso. Mas não é um sucesso financeiro, né? Só porque, como o Fernando disse, o que é R$1.000 para uma pessoa, para outra pessoa é completamente diferente. Então, não é uma questão só financeira, é uma questão de realização. Isso, exatamente. Acho que é a palavra. É mais do que sucesso. Realização. Exatamente. Então, eu agradeço a você. Eu que agradeço mais uma vez. A OAB Editora também, aqui em especial, o seu presidente, Inácio, por essa oportunidade, uma oportunidade de aprendizado aqui com vocês. Espero que todos nós gratiluz. Muito obrigada, viu, Rê, por essa oportunidade. Prazer enorme conhecer você, Fernanda. Espero que a gente caminhe mais juntos. Né? Foi um prazer enorme. E como é bom a gente conhecer pessoas. Eu amo isso, né? Conhecer pessoas. E podcast foi uma ferramenta inventada que realmente nos aproxima de uma maneira que antigamente a gente só se fosse fazer um curso, uma palestra. Eu acho que é extremamente valioso. Porque o livro é valioso, porque a gente sabe como a mente de quem escreveu funciona para aquilo que a gente deseja. Eu acho que o podcast é uma excelente oportunidade e estou honrada de ter participado e entendido um pouco mais da mente de cada um de vocês. Obrigada. É isso. Vamos lá? Até a próxima.